Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora na área. Eu tenho uma pergunta para vocês: é possível imitar o Flash? A pergunta desse vídeo. Mas como assim, João? Bem, vocês conhecem o Flash é um dos personagens mais conhecidos da DC e é conhecido pela sua velocidade. Ele é um dos personagens mais rápidos da DC, tendo a força de aceleração ao seu lado. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, vou deixar no card. Mas imagine-se por um momento que, hipoteticamente, alguém tenha um poder similar a ele. Eu não estou dizendo que alguém tenha acesso à força de aceleração. Eu estou dizendo que esse indivíduo teria o poder de desacelerar o mundo à sua volta. Isso mesmo. Ele teria o poder de desacelerar o mundo à sua volta. O Flash se autoacelera. E esse indivíduo hipotético desaceleraria o mundo à sua volta. Ou seja, ele teria uma espécie de manipulação temporal limitada. Esse poder, ele imita o Flash, ou seja, esse indivíduo se tornaria tão rápido quanto o Flash se esse indivíduo existisse no universo de si? É essa pergunta que eu quero responder para vocês. O Flash já foi capaz de viajar no tempo, ou seja, ele pode quebrar a barreira do tempo usando a velocidade, mas em essência, o poder dele apenas o acelera em relação à linha do tempo contínua. Em uma situação clara, ele é só muito rápido, ele se move muito rápido, ele tem um campo de alta aceleração em volta dele que a gente chama de força de aceleração, ou Speed Force. Eu já expliquei melhor a Speed Force aqui, vou estar deixando um card aí em cima. Ou seja, o poder do Flash, embora possa afetar a linha do tempo, não é basicamente movido pelo tempo, ou seja, não tem a ver com o tempo em si. Ele não manipula o tempo, ele apenas se autoacelera a níveis tão absurdos que às vezes quebra a barreira do tempo. Mas o poder dele, em essência, é a velocidade. Já o nosso indivíduo hipotético teria a capacidade de manipulação temporal limitada, ou seja, criaria um campo temporal em volta de si próprio, fazendo com que ele tivesse uma manipulação temporal limitada, basicamente como Dio Brando, lá de Jojo Bizarre no Adventure. O que esse cara faria era basicamente criar um campo de bolha temporal ao redor dele mesmo. E esse campo é justamente o que o Dio Brando faz no anime. Ele cria uma barreira, né, que faz com que ele tenha uma velocidade acima do limite por um tempo determinado. No caso do Dio Brando, ele pode parar o tempo por 9 segundos. E dentro desses 9 segundos, Dio Brando pode se mover rapidamente, livremente. Mas, na verdade, ele não está se movendo rápido, ele está se movendo normalmente. Só que dentro desses 9 segundos, Dio Brando é o senhor do tempo. Por causa da habilidade dele, ele consegue parar o tempo por 9 segundos e interagir com tudo e todos dentro desses 9 segundos. Basicamente, o que nosso indivíduo hipotético faria é o que o Dio Brando faz lá no anime. Ele pararia o tempo com uma bolha de estase em volta dele mesmo. E todo mundo que chegasse no raio de atuação daquela bolha de estase ficaria mais lento. O que dá o efeito de que ele pareceria um ser rápido. Ele pareceria ter super velocidade, mas ele não teria super velocidade. Então, ele não tem os poderes do Flash, mas em níveis de aparência, pareceria muito que ele era um cara super rápido. Muitos poderiam confundir ele com o segundo cara mais rápido do universo, por exemplo. Quando, na verdade, o poder dele é desaceleração temporal, e não aceleração e velocidade. Agora tenham similaridades aparentes, né? Pareçam que estão correndo muito rápido, tanto o Flash quanto o nosso indivíduo hipotético. O nosso indivíduo hipotético se move em velocidades normais. Acontece que ele cria uma barreira de bolha temporal ao redor dele que torna tudo mais lento, fazendo com que ele possa parar as balas, assim como o Neo de Matrix fez nessa cena. Ele cria a bolha, para as balas e passa entre meio elas sem ser atingido. Isso poderia ser muito bem plausível, só que a manipulação temporal normalmente vem com um defeito. Você não consegue mantê-la por muito tempo. Diferente do Flash, que pode acessar a força de aceleração livremente, todo e qualquer usuário de coisas que têm a ver com o tempo, poderes temporais, de barreiras temporais, tem um limite. O Dio Brando, por exemplo, tem 9 segundos de limite. Lá em Jojo, né? Esse nosso indivíduo poderia ter aí, no máximo, 1 minuto. Vamos extrapolar que ele tenha 1 minuto de liberdade temporal. Ele poderia parar o tempo por 1 minuto e dentro desse 1 minuto ele poderia interagir livremente. Vamos extrapolar para 1 minuto. E é o máximo que um corpo aguentaria sem entrar em disfunção temporal, tá? O que é disfunção temporal? É criar uma realidade alternativa.
A pergunta que deu origem ao vídeo: esse poder poderia imitar ou superar o do Flash? Imitar em aparência, sim. Todo mundo ia achar que ele é muito rápido, quando na verdade ele não é. Mas superar o Flash, dificilmente. Ele daria trabalho para o Barry Allen? Sim. Mas o Barry Allen é inteligente. Então ele logo perceberia a imitação que nós estamos extrapolando com 1 minuto. Porque não dá para ser mais de 1 minuto, por quê? Porque senão criaria uma rachadura, uma fissura temporal, criando barreiras de aleatoriedade cronal. A gente já viu isso em outras séries, filmes, etc. Então, 1 minuto seria o tempo extrapolado para que não criasse fissuras temporais. O próprio Dio Brando consegue acessar só por 9 segundos. Então, 1 minuto é uma extrapolação. Quando o Barry Allen percebesse que essa janela é de 1 minuto, né, esse poder que ele tem é de 1 minuto só, Barry Allen, que pode acessar a força de aceleração à vontade, sem limite de tempo, poderia facilmente superar esse inimigo. Então, sim, aparentemente imitaria a velocidade do Flash, mas não a superaria, porque a conexão do Barry Allen com a força de aceleração é ilimitada, não possui tempo. Enquanto o nosso indivíduo, em uma versão extrapolada, só poderia usar o poder por 1 minuto direto, sem criar uma fissura dimensional ou uma fissura temporal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Em tese, né, a gente pode observar aí que o Flash é insuperável, mesmo para essas pessoas que dominam um certo detenimento do tempo.